Olá, o estudo de hoje, o estudo de número 100. Temos algumas mitzvot, 3 proibições e um mandamento positivo, todos eles ainda relacionados com os alimentos, kasher ou não kasher. Proibição 193, não comer o kilei hakerem. Vamos dar uma pequena introdução para essa mitzvah. Conhecido que a Torá ela proibiu a mistura de espécies, até mesmo na agricultura. Você não pode misturar duas espécies na hora que você vai plantar. Não se mistura duas sementes. Pelo menos em Israel, quando uma pessoa está plantando, ele tem a proibição de misturar espécies na plantação. Agora, se já foi plantado misturado, não tem problema, a gente pode comer, a gente pode consumir desses frutos. Se um não-judeu plantou, a gente pode comprar as frutas dele, não tem problema. Só tem um caso que a Torá sim proibiu, que a gente não pode consumir os frutos, e são duas espécies que, curiosamente, elas não se misturam, não é que uma vai pegar das características da outra, pelo menos fisicamente a gente não vê isso daqui, mas mesmo assim a Torá ela proibiu a gente de comer essas espécies. Quando você mistura grãos com a uva, com o vinho, né, como num vinhedo, você planta grãos perto do vinhedo, então daí ao que está perto um do outro tem certas, as leis discutem as distâncias e a aparência, o que é considerado misturado, o que não, mas quando você planta um ao lado do outro, isso aqui proíbe, torna proibido o fruto, a gente não pode comer nenhum grão e nem a fruta. E é curioso que isso que o Maimônides se estende um pouco, porque a Torá ela não usa a palavra você não deve comer. A Torá ela fala guarda-te, porque talvez pen é um advérbio de negação em hebraico, guarde-te para não santificar. Vamos traduzir literalmente, tukdash significa não santificar. Na verdade o que ele quer dizer trazem a tradição, a interpretação traz que essa palavra tukdash você tem que separar em duas palavras, tukad esh, que você deve atear fogo em uma coisa dessa. Em outras palavras, você não pode ter nenhum proveito, você não pode comer, você não pode consumir, você não pode vender. A única coisa que você deve fazer é tukad esh, você deve atear fogo, porque não se pode aproveitar desse fruto. Agora, mesmo se a gente for traduzir literalmente santificar, na verdade, o que é algo santificado? É algo que as pessoas se distanciam dele. Aqui, na verdade, a santificação não é que é santificado de uma forma sagrada, porque a Torá proibiu fazer isso daqui. A Torá proibiu a mistura. Então, o tukdash significa é algo que deve ser afastado das pessoas, que as pessoas não podem comer. E essa daqui é uma outra proibição. A gente já mencionou no estudo anterior da carne com leite, que é proibido a pessoa ingerir mesmo se ele não tiver proveito. Aqui de novo é outra proibição, é outra exceção de uma proibição que a pessoa ela deve ser punida até mesmo se ele não tiver proveito da ingestão de comer esse fruto ou esse grão. Então basicamente o que a Mitzvah está falando é o seguinte: proibição 193 é que no caso que se plantou, que cresceu grãos ao lado do vinhedo, eu não posso comer dessa mistura. Proibição 153, não comer tevel. Aqui também cabe uma introdução, e que ela vai ser bastante importante nos próximos livros, ou mais para frente quando a gente for estudar outras mitzvot do Maimônides. Mas aqui ele está falando especificamente sobre alimentos que são proibidos e que são permitidos, então ele acabou emprestando um assunto que na verdade estaria relacionado com outras mitzvot. Como funcionava o sistema dos judeus, a economia, a sociedade na época de Israel bíblico, principalmente na época do primeiro templo? Era o seguinte: a terra de Israel foi dividida em 12 partes, que era para as 12 tribos. Na verdade, essas 12 tribos elas correspondiam a 11 filhos de Yaakov, e o Yosef, a tribo de Yosef, que era um dos filhos de Yaakov, ela foi dividida pelos filhos de Yosef, que eram 2 netos de Yaakov. Então tinham 12 tribos, só que agora uma tribo ficou de fora. A tribo de Levi, ela ficou de fora. Então, do jeito que foi que na verdade cada uma das 12 tribos ganhou um pedaço em Israel, a única tribo que não ganhou uma parte terrena foi a tribo de Levi. Por quê? Porque da tribo de Levi foram separados os Kohanim, os sacerdotes, e os Leviim, que eles auxiliavam, eles faziam um trabalho secundário dentro do templo, mas eles estavam também dedicados ao trabalho do templo.
Na época do deserto eles eram mais necessários porque eles que faziam eles que transportavam o tabernáculo, o Mishkan, de uma localidade para outra, mas mesmo depois, quando chegaram em Jerusalém, já era um templo fixo, os levitas estavam envolvidos na guarda do templo e também nos serviços que acompanhavam o serviço do templo, por exemplo, que tinha música, canção, tudo isso aqui, os levitas estavam envolvidos. Então, como o Shevet Levi, ele é composto de Kohen e Levi, dentro da divisão do povo judeu, a gente tem Kohen, Levi e Israel. Então o Kohen e o Levi, essas duas, os sacerdotes e seus auxiliares, vamos para assim dizer, eles como foram escolhidos para fazerem um serviço religioso, um serviço sagrado. Então Deus falou para eles: vocês vão comer da minha mesa, vocês não vão se envolver com a terra, vocês não vão se envolver com o trabalho. Então, os Kohanim e os Levim, eles não tinham terras, eles ganharam cidades espalhadas por entre as tribos, ganharam cidades. Em volta das cidades eles tinham um pequeno espaço para o cultivo de suas necessidades, mas não que eles podiam se enriquecer, não eram grandes terras e fazendas que eles tinham para sua propriedade. Então, o que acontece? De onde que eles viviam? Os Kohanim e os Levim, eles ganhavam o seu sustento do povo. A Torá, então, cada pessoa ele tinha o seu campo, a sua fazenda, no qual ele produzia, ele tinha os seus produtos, seja agrícolas ou animais, que eram gado, rebanho. Cada um tinha a sua forma de produção, e cada pessoa tinha, então, cada pessoa ele tinha uma obrigação de pagar certas taxas, vamos por assim dizer, de sua porcentagens de sua produção, que ele tinha que dedicar para o Kohen e para o Levi, além dos sacrifícios, que os sacrifícios, uma boa parte deles iam para os Kohanim, para os sacerdotes que estavam servindo no templo. Então, agora vamos então especificar como funcionava essa divisão. Então, vamos pegar um agricultor, estamos falando aqui de grãos. Um agricultor, quando ele colhia seus grãos, então ele tinha que separar, a primeira coisa que ele tinha que separar se chamava Trumá. A Trumá era uma parte que ele tinha que dedicar, ele tinha que entregar para um Kohen. O Kohen de sua escolha, ele podia escolher que Kohen ele quisesse dar. Se ele tinha um parente Kohen, um vizinho Kohen que ele gostasse, ele poderia dar para esse Kohen. Ele podia escolher o Kohen que ele quisesse dar, mas tinha que dar uma certa parte para o Kohen. A Torá não especificou quanto que ele tem que dar ao Kohen, porém a média era em torno de 2%. Depois, ele tinha que separar 10% dessa produção e 10% do que sobrou, e depois que ele tirou aquela parte do Kohen, ele tirava 10%. Esses 10% ele tinha que dar para o Levi. Isso aqui era chamado do primeiro Maaser. Maaser é dízimo. O primeiro Maaser ele tinha que dar para o Levi. O Levi, por sua vez, quando ele recebia o Maaser, ele recebia a sua porção, ele tinha que tirar 10% do que ele ganhou e dar para um Kohen. Então, o Kohen ganhava de dois lados. Ele ganhava do Israel, ele ganhava do produtor, e depois ele ganhava do Levi. O Levi que recebeu do produtor tinha que dar 10% para o Kohen. Depois, voltando para o agricultor, o produtor, ele tinha que tirar novamente 10% do que sobrou depois que ele tirou a parte do Kohen e a parte do Levi, ele tinha que tirar 10%. E agora esse segundo 10% era chamado do segundo dízimo, Maaser Sheni, o segundo dízimo. Ele tinha uma certa obrigação com ele. Então dependia do ano. No primeiro e no segundo ano do ciclo, é conhecido que tinham 7 anos, era um ciclo de 7 anos, que 6 se trabalhava, no sétimo descansava. No ciclo de 6 anos, então, de trabalho, o primeiro e o segundo, o Maaser Sheni, o segundo Maaser, o proprietário tinha que levar para Jerusalém e consumir lá. Se ele não pudesse transportar todo esse 10%, todo o fruto, ele podia revertê-lo por dinheiro e levar o dinheiro para Jerusalém e comer, e depois trocar de novo o dinheiro por alimento em Jerusalém e consumir dentro da muralha de Jerusalém. Isso aqui no primeiro, no segundo ano. No terceiro, esse Maaser Sheni, o segundo Maaser, ele não tinha obrigação de levar para Israel, mas ele tinha obrigação de dar aos pobres. No quarto, quinto ano, novamente ele tinha que levar para Jerusalém, e no sexto ano ele tinha que dar para o pobre.
O 7º ano ninguém tinha, a produção não tinha proprietários, então cada um pegava, todo mundo podia pegar, não tinha nenhuma dessas obrigações. Agora, nos 6 anos de produção, esses do primeiro e segundo ano, e o 4º e o 5º ano, o proprietário levava o segundo macer para Jerusalém, e no 3º ano e no 6º ano, o proprietário dava esse macer para os pobres. Teve uma época que os Levim pararam de receber o seu dízimo, porém, aqueles 10%, que na verdade era 1% de toda a produção, era 10% de 10%, eles tinham, o proprietário tinha que dar direto para o Cohen. Aquilo que o Levi estaria dando para o Cohen, o proprietário tinha que dar para o Cohen. O motivo que os Levim pararam de receber foi quando foi na volta para o segundo templo, os Levim não quiseram voltar, então como uma multa para eles, foi dado, então vocês não têm mais o direito de receber o vosso dízimo, o maaser, porém, o Kohen não pode ficar perdendo, então não é só isso, a gente vai explicar um pouquinho mais, mas também o Kohen, para não perder a parte dele, então o proprietário tinha que tirar o que o Levi estaria dando para o Kohen, o proprietário dava direto para o Kohen. Agora, o que é o Tevel? O Tevel é a produção, o fruto, antes que foram tiradas essas taxas, antes que foram extraídas essas porcentagens que tinham que ser distribuídas para o Kohen, para o Levi, para o pobre, ou ser levado para Jerusalém, tudo isso aqui, antes de ser tirado a sua porcentagem, isso aqui era chamado de Tevel. E uma das proibições, não podemos comer o Tevel, isso que é a proibição 153, que é não comer Tevel, a gente não pode comer os frutos antes que foram tiradas essas partes, essas porções que tinham que ser distribuídas para as diferentes pessoas. Agora, no Tevel tem duas classes no Tevel. Tem o Tevel que se a pessoa come, ele recebia uma pena de morte celestial, que era algo mais sério, que é o Tevel que não foi extraída a trumá, não foi extraída a porção do Kohen, ou que não foi extraída aquela pequena porcentagem que o Levi teria que dar para o Kohen. Se então não foi extraído aquele 1%, isso daqui era considerado Tevel também, que a pessoa que come isso aqui, ele tá profanando o que é santo. Agora, se ele não separou as outras porcentagens, o dízimo do Levi, ou o segundo dízimo, que era o Maaser Sheni, que ia para Jerusalém, ou para o pobre, isso daqui ele está transgredindo uma proibição, que ele não pode comer Tevel, mas ela não é tão rigorosa, que não tem a pena de morte, como no caso da trumá, da parte do Kohen. Em outras palavras, a porção que ia para o Kohen, ela tinha uma santidade maior, e que uma pessoa que não fosse Kohen, ele estava altamente proibido de consumir isso daqui antes de separar, e se ele comia, ele tinha a pena de morte, uma pena de morte celestial. Agora, no caso das outras porções que eram distribuídas para o Levi ou para o pobre, ou que tinha que ser levado para Jerusalém, isso aqui, por mais que a pessoa que consumiu isso aqui, ele estava transgredindo uma proibição de comer o Tevel, ele não a punição não era tão grave. Depois temos a proibição 194, que é não beber o Yain Nesser, vinho que foi usado para idolatria. Aqui também curioso, o Maimonides escreve que, apesar que a Torá não escreve isso aqui claramente, não beba o Yain Nesser, mas a Torá ela deixou bastante claro que o vinho que foi utilizado para a idolatria é algo negativo. Agora, nisso daqui, acabam surgindo algumas proibições em relação ao vinho. É algo bastante conhecido, a proibição do vinho. Primeira coisa, o que é proibido pela Torá é o vinho que foi utilizado de fato para a idolatria. O que é proibido pelos sábios, e que a grande maioria, é qualquer vinho que ele poderia ser usado talvez para idolatria, mas eu não sei se ele foi usado ou não, mas ele passou pelas mãos de um gentil, de um não judeu. Então esse vinho, ele não deve ser consumido por um judeu, é proibido porque a gente não sabe, talvez ele tenha sido usado, talvez o não judeu, quando ele manuseou o vinho, ele teve algum pensamento de idolatria. Então por isso a gente não deve tomar esse vinho, que se chama Stam Yeinam, o vinho que a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele é Stam, ele é um vinho que veio de um não-judeu, só que eu não sei se ele foi usado de fato para idolatria ou não. Esse vinho que não foi, que ele só veio de um não-judeu, ele é chamado de
Staminam, que a proibição dele é dos sábios. Agora, o vinho que foi usado para vodazará, para idolatria, esse vinho é o vinho de fato proibido. Agora, se o vinho ele foi cozido, ele foi fervido, então esse vinho a gente fala que ele não serve mais, não serviria mais para vodazará. Então, mesmo se o não-judeu manuseou ele, se até o momento do cozer, até o momento de ferver ele foi só manuseado e produzido por judeus. E depois desse momento foi que o não-judeu pegou o vinho, não tem problema nenhum, a gente pode tomar desse vinho uma vez que ele já foi cozido. Então, muito comum você comprar, quando você compra um vinho kasher, você vê no rótulo, está escrito mevushal. Mevushal significa que ele foi fervido, então você não precisa tomar muito cuidado, você pode deixar na tua geladeira, se um não-judeu vai mexer nesse vinho, não tem problema. Agora, um vinho que ele foi um vinho que ele não é mevushal, às vezes vem um vinho kasher que ele não é mevushal, não é que ele não é kasher, ele é kasher, só que ele é não mevushal, ele não foi cozido. A partir do momento que quebraram o lacre dele, tem que tomar cuidado para que ele não entre, que um não judeu não manuseie esse vinho, porque isso aqui pode torná-lo não kasher, não vai torná-lo um staminam, um vinho normal, um vinho não kasher. Agora depois temos o mandamento 146, primeiro mandamento positivo, finalmente, que é a shechitá. Alguns dias atrás falamos da proibição de comer nevelá. Nevelá é um animal que ele morreu sem o abate, que ele não foi feito o abate kasher. Aqui está o mandamento da shechitá. O curioso desse mandamento é que a Torá ela fala assim, você vai, quando você for desejar, que na época do deserto eles só podiam comer carnes que eram levadas para o altar como sacrifício. Ele fala assim, mas um dia você vai chegar em Israel e você vai ficar longe, então você vai poder comer na tua casa sem se preocupar em sacrificar a carne, como levar carne para o altar como um sacrifício, o animal para o altar como um sacrifício. Então você vai poder comer, mas você tem que abater o animal. E daí Deus fala uma instrução muito curiosa para Moshe: kasher tziviticha, da forma que eu te ordenei. Procura em toda a Torá, vasculhe em toda a Torá, você não vai encontrar de que forma Deus ordenou Moshe como abater esse animal. Isso daqui é uma das provas, isso daqui é uma das indicações que temos, que Moshe recebeu junto com a versão escrita da Torá. Ele recebeu também a sua interpretação, uma versão oral, e que aqui Deus falou, oralmente eu te expliquei como você deve, quais são as leis do abate, quais são todos os detalhes do abate. Então, quando você for comer um animal, você tem que abater ele da forma que eu te ordenei. Qual a forma que eu te ordenei? Vai procurar, tenta lembrar como se chama, lembre-se do que eu te ensinei oralmente, isso que Moshe passou para nós oralmente. As leis da shechitá tem 5 componentes básicos da shechitá, e essa aqui é a mitzvah, o mandamento 146, que se você desejar comer carne, você deve abater ela de uma forma específica para que ela seja kasher.